Boa noite. Em nome de Deus, daremos início à reunião de audiência pública para tratarmos do projeto de lei 058/2024 do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Araguava para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Gostaria de convidar o senhor Arnaldo e a doutora Adélia para falar sobre o projeto e fazer explanações necessárias. Após a maioria dos vereadores. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, funcionários, servidores dessa casa, a quem eu saúdo e agradeço pela costumeira acolhida. Agradeço também a oportunidade de falar sobre o projeto de lei orçamentária para o exercício de 2025. Em primeiro lugar, gostaria de explicar como que foi feito o trabalho de levantamento de dados e os parâmetros utilizados para a confecção do orçamento. Foi elaborado tomando como base projeções econômicas de crescimento, com expectativa de crescimento para o exercício de 2025, utilizando o índice do Banco Central do Brasil, que é o relatório Focus, da data de 30 de agosto de 2024, onde se considerou uma variação do IPCA de 3,92 e um crescimento do PIB de 1,85, o que faz aí 5,77% de expectativa de previsão de crescimento de inflação, né? E trabalhou aqui no âmbito municipal com a projeção macroeconômica acima citada, valor de receitas consideradas a arrecadação até 31 de agosto, que foi arrecadado até 31 de agosto, foi dividido por 8 e projetou ali, desconsiderando as sazonalidades, que são os impostos que ocorrem mais em determinada parte do ano. Então, considera-se essa sazonalidade e descarta ela, considera no mês, mas descarta ela para a projeção de fechamento de agosto a dezembro, e as receitas, as despesas empenhadas até 31 de agosto, elas foram também utilizadas para projetar o fechamento até 31 de dezembro de 2024 e corrigir as distorções das fichas, onde se viu um gasto maior, um gasto menor, a arrecadação nas fichas em que se demonstrou factível, as distorções de arrecadação elas foram corrigidas também. Então, somando tudo isso, verificando a questão da compatibilização também com o PPA e o LDO, a peça orçamentária foi finalizada e foi elaborada, levando em consideração todos esses parâmetros que eu elenquei. Levou em consideração também a obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, e as aplicações constitucionais mínimas, ou seja, o orçamento foi pensado para que sejam atendidas as aplicações dos 25% na educação do Fundeb, prevendo o que vem de Fundeb, e de no mínimo 15%. Não é isso que está no orçamento, é mais
aplicação para a saúde, levando em consideração os gastos que aconteceram, as despesas, né, o investimento que aconteceu nos últimos anos e projetando alguma correção, alguma folga para que ele continue funcionando, o orçamento para a saúde continue funcionando no ano que vem. O projeto em si, o artigo 1º estabelece, estima a receita e fixa a despesa no valor de 237 milhões 10.500 reais, sendo desses 237 milhões, 196 milhões 138.500 destinados ao executivo, 7 milhões 692 mil destinados ao legislativo e 33 milhões 180 mil reais destinados à previdência social. Então, relembrando, são 237, assim nós estamos falando de 237 milhões, desses 237 milhões, 196, pouco mais de 196 milhões são destinados ao executivo, 7 milhões e 700 mais ou menos destinados ao legislativo, 33 milhões, pouco mais de 33 milhões destinados à previdência social. A estimativa da receita, ela foi feita com base nas receitas correntes, estimando-se uma receita tributária de 32 milhões 304, receitas de contribuições de 7 milhões 928 mil, receitas patrimoniais no montante de 20 milhões e 81 mil, receitas de serviços 60 mil reais, transferências correntes 166 milhões 415 500, contribuições intra-UFS de 1 milhão 660, outras contribuições intra-UFSS 10 milhões 207. Essas são as contribuições, o que se arrecada para pagar o prévio. Desse valor, houve uma redução, são contas redutoras do governo no valor de 14 milhões 872. Esse valor é destinado aos compromissos com o Fundeb. A receita, o município, o Fundo de Educação, Fundo Nacional de Educação, ele é um fundo composto com fontes de arrecadação, né? Da União. A União contribui para esse fundo, os estados, todos os estados contribuem para esse fundo e o município, na sua proporção, contribui com esse fundo. Então, parte da receita que é arrecadada, ela vem a título de redução para destinar para o Fundeb. E outras receitas correntes no valor de 8 milhões 585, o que perfaz aí os 232, 639, 232 milhões 369, perdão. Desse valor nós temos aí mais 4 milhões 641, que são as receitas de capital. E aí a gente pode falar de 4 milhões 300 estimado para receita de operações de crédito, alienação de bens no valor de 2 mil reais, isso aí se tiver algum leilão, alguma coisa de bem servível, né, isso entra como alienação de bem, está considerando um valor módico de 2 mil reais. Tem aí transferências de capitais também, transferências de capital de 339.500 que estão nos convênios. Então, é a soma desses 4.641.500 mais 232.369 vai dar lá no final os 237 milhões 10.500 reais, que é o valor total do orçamento. Se separar essas receitas por fonte, né, nós temos aí as fontes do Tesouro, né, que são os recursos próprios de livre disposição, as transferências e convênios estaduais, transferências e convênios federais e operações de crédito. Então, nós estamos falando de fonte 1, fonte 2, recurso estadual, fonte 5, recurso federal, vinculado, né? E as operações de crédito que são fonte 7. Então, se a gente for separar por fonte, as receitas estimadas de fonte 1 estão lá na faixa de 180 milhões e 154 mil.
as transferências de convênios estaduais vinculados, 41.721. Transferências de convênios federais, estamos estimando 10.835.500. E as operações de crédito, nós temos lá estimado 4.300.000. Isso nós estamos falando estimado porque essa receita ela pode ocorrer em maior ou menor número, ela pode acontecer, a arrecadação pode acontecer ou não. Então, por isso que a gente sempre fala estimado. A despesa foi fixada nos modos da 4.320/64 e se a gente separar ela por função de governo, o orçamento fiscal ele está composto assim, falando agora de despesa. Despesa legislativa, 7.692.000. Administração, 27.725.000. Segurança Pública, 399.000. Educação, 61.491.500. Cultura, 2.278.000. Urbanismo, 20.150.000. Habitação, R$5.000. Agricultura, 181.800. Indústria, 2.701.000. Transporte, 73.000. Desporto e lazer, 747.000. Encargos especiais, 12.381.000. Reserva de contingência, 9.550.000. Total do orçamento fiscal, 145.374.800. O orçamento da Seguridade Social prevê lá um gasto, um investimento com assistência social de 8.394.000. Previdência Social de 27.380.000. Saúde, 55.861.700. E o total da Seguridade Social, 91.635.700. Somando-se esses 91 milhões com os 145 milhões do orçamento fiscal, nós temos o valor total do orçamento de 237.010.500 reais. Depois, o orçamento trata da divisão mais detalhada, abrindo a questão do orçamento fiscal por subfunção. Eu acho até que não cabe falar, mas se os vereadores quiserem, eu abro esse. Fica dentro da saúde. A pergunta que eu fiz, se o plano operativo ele consta então também dentro da. Ele consta aqui. E nós temos um plano operativo, já foi passado, presidente? Ele vem sendo renovado por decreto. Por decreto? E o mesmo valor contempla dentro do. Então, na verdade, vamos voltar lá na metodologia que foi utilizada para o orçamento. Nós utilizamos o valor que foi empenhado até 31 de agosto, projetamos o fechamento até 31 de dezembro e corrigimos esse valor pela expectativa do relatório Focus do Banco Central. Então, hoje o que nós temos é o que foi gasto esse ano com uma margem e a correção pelo relatório Focus. Esse valor, se ele for muito diferente no ano que vem, para mais ou para menos, as fichas do orçamento elas podem ser corrigidas, tanto para mais com suplementação ou para menos com redução e anulação de utilização em outra despesa que o governo, o executivo entenda necessária. Então foi feito estimativo para um operativo em cima de 1 milhão por mês. Não é. A estimativa de aumento, se a próxima gestão entender que há necessidade de aportar um recurso maior na saúde, no caso teria que seguir esse relatório de fonte que você falou, por exemplo. Dentro da margem, Não que, assim, vamos lá. O orçamento, ele é um recurso que ele é finito e ele é delimitado pelo valor que foi aprovado, né? Entendendo-se que determinada despesa não é necessária, ela pode ser anulada e suplementada no local onde ela se fizer mais necessária. Entendeu? Olha,
eu vou investir mais em saúde e vou deixar de fazer algum investimento pontual em transporte ou em infraestrutura. Faço a doação naquela linha orçamentária e transfiro aquela dotação para onde ela se fizer mais necessária. No caso da saúde, nós estamos hoje, assim, nesse momento nós estamos trabalhando, por exemplo, com a saúde. Eu quero aumentar o investimento na saúde. Os 50 milhões que estão no orçamento, 55 milhões, eles são insuficientes para o meu plano de governo. Então eu desejo que esse valor seja majorado, que isso sofra um aumento, né? E vou sacrificar uma verba orçamentária ou entendo que houve lá um excesso de arrecadação ou um superávit de exercícios anteriores, vou suplementar essa dotação com esse expediente. Vou utilizar o superávit ou eu vou utilizar um provável excesso de arrecadação que pode acontecer durante o ano. Eu digo que pode acontecer durante o ano porque essa complementação, essa suplementação na ficha orçamentária, ela não precisa ser feita logo no dia 1º de janeiro. Enquanto o orçamento for suficiente, ainda que haja um aumento na despesa, enquanto o orçamento for suficiente, ele vai garantir o fôlego de empenho. O ordenador da despesa, ele vai fazer aí no orçamento as adequações, entendendo e vai pagando. Quando chegar mais para frente, houve excesso de arrecadação, utilizo aquele excesso de arrecadação, caminho para cá, o projeto, né? Caminho, digo, o gestor, caminho para cá, o projeto, e faz a suplementação da ficha que ele achar, das fichas, né, do conjunto de fichas, das dotações orçamentárias que ele achar que são necessárias. Entendi, é porque na dúvida, toda vez que se fala em plano operativo, sempre procuram culpados. E na LOA é hora de ver como é que vai funcionar esse possível plano operativo. Muito me surpreende colocar o mesmo valor, porque já tem 2 anos que está com esse valor e vira e mexe, o recurso é pouco. É pouco. Vou encaminhar o projeto para a Câmara analisar o tal aumento do plano operativo. Nunca chegou. Aí agora chega na LOA, mantido o mesmo valor. Por isso que eu achei estranho, mas eu entendo. Não, vamos só pontuar, não é o mesmo valor, né? Existe uma previsão de aumento, foi considerado um valor, não, assim, nós não temos um plano operativo, mas a gente considera um pagamento, né, até dentro de agosto, majora um pouquinho, dá uma turbinada nesse valor e corrige ainda pelo tabela do Instituto Focus. Você sabe a tabela qual foi? O valor é 5,77. Vou repetir aqui, apesar de ter falado, a variação, o relatório Focus ele foi emitido no dia 30 de agosto, nós utilizamos o dado no dia 30 de agosto, tá? A variação do IPCA foi de 3,92 e o PIB, a expectativa de variação do PIB sobre o ano anterior, naquela data era de 1,85. Isso somado dá 5,77, que é o valor que se utilizou para corrigir de forma prudente, né, o orçamento. Esse valor, essa correção da receita, a gente utiliza o índice do Banco do Brasil para manter assim, a possibilidade, ou diminuir a possibilidade de uma contestação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai falar assim, mas peraí, receita no ano passado era essa, e aí corrigiu por 20% a receita, sem ter uma justificativa, uma evolução, você vai lá e corrigiu. Então, como você corrigiu? Então, como essa é a previsão do Banco Central do Brasil, prudencialmente adota essa correção para que não tenha nenhum tipo de contestação do Tribunal de Contas.
Mais uma vez, foi-se utilizado as informações que os departamentos encaminharam, né, buscou privilegiar dentro de uma possibilidade, porque existem pedidos que a gente não consegue por conta do orçamento, né, do valor ser limitado. Você não pode incluir despesas para a qual você não tem a receita correspondente. Então, por exemplo, eu não posso colocar lá na despesa uma receita de fonte 5.18 se eu não tenho que eu não posso colocar uma despesa de 5.18 porque eu não tenho essa mesma receita de fonte 5 e subelemento 18 lá no orçamento. Então, existe uma equivalência entre a receita e a despesa. Só uma pergunta. Dentro dessa composição dos valores, vamos imaginar aqui uma área que foi desapropriada e houve uma ação judicial para pagar essa indenização. Ela entra dentro de que ela tem uma previsão para ela? Tem previsão orçamentária para ela, sim. Ela está lá no departamento no finalzinho. Que tem que ser ouvido falar, presidente, que tem algumas ações naquela área. Nós temos lá no turismo, obras de conservação. Tem essa previsão? Para a indenização. Porque provavelmente vai ser realizado isso, né? Inevitavelmente. Existe, eu não sei, como está aqui também, existe alguma previsão de pagamento de indenização para o vem? Sabe já de alguma coisa séria? É judicial, como é um processo que ainda está tramitando, pode ser que ocorra no ano que vem, pode ser que saia desse ano mesmo, pode ser que saia daqui 2 anos. Se não constar no orçamento, pode ser. Mas aí o executivo encaminha para cá, né, de criação, de dotação. Nesse caso já existe existe dotação para esse. Caso não ocorra, também é um outro lugar onde pode anular, né, porque pode anular, olha, não aconteceu, posso anular e jogar para transferir essa dotação orçamentária para uma outra dotação que esteja carente de suplementação. Perdão, eu não entendi. Qual passo que ela está? Está em turismo e tem em obras também. É turismo e obras? Qual que é o valor que está previsto? 205. Na habitação, R$ 5.000. Doutora Adélia, se a senhora puder passar a informação no microfone, que aí quem estiver assistindo também consegue ouvir, por favor. O turismo, qual que é a previsão, doutora? 2 milhões? 2 milhões, é isso? A habitação também tem, a habitação, e lá no cemitério também, no presidente da habitação, vai ser desapropriado do cemitério, Obrigada, doutora. Gostei do seu equipamentozinho. Separado o orçamento por a despesa corrente por categoria econômica, nós temos 211 milhões que estão separados com 100 milhões e 83 com pessoal em encargos sociais, 4 milhões de juros em encargos de dívidas e outras despesas correntes no valor de 107 milhões 047 e 600, o que faz aí um total de 211 milhões 130.900 reais.
Temos aí uma previsão de despesa corrente com investimento no valor de 11.429.500. Fazer um. Amortização de dívida no valor de 4.900.000 e uma previsão de reserva de contingência de 9.550.000. Nessa reserva de contingência nós colocamos aqui a reserva de contingência do PEV, do Instituto de Previdência, a reserva de contingência da Prefeitura, do Executivo, e foi considerado aqui, lançado a título de reserva de contingência até a destinação final, a previsão dos 2% das emendas impositivas. Então, esse valor de 9.550 não é só do Executivo. Então, nós temos aí Está gravando nele mesmo. do Instituto de Previdência, a reserva de contingência do Instituto de Previdência, do Executivo, e as emendas impositivas que foram separadas no montante de 2.850.000, conforme previsão do artigo 32 da LDO, que é 2% da RCL do ano de 2023. O artigo 4º fala da autorização do Executivo para a abertura de entrada das aberturas de créditos adicionais e das alterações, as possibilidades de alteração orçamentária. Apesar disso ter sido tratado já previamente na LDO, artigo 31 da LDO, trouxe para cá o projeto para fim de consolidação e também para trazer aqui, para aclarar no projeto quais seriam os métodos, as modalidades de abertura de crédito adicional e as limitações. Então, na verdade, nós temos 10% do orçamento da despesa para abertura de crédito suplementar por meio de decreto. O inciso segundo fala da abertura de crédito necessário para cumprimento das vinculações constitucionais, legais e de convênios até o limite da sobra dos exercícios anteriores. Ou seja, vamos lá, existe um excesso de arrecadação, existe uma sobra de exercícios anteriores, o Executivo pode utilizar essa sobra para cumprimento de vinculações constitucionais. Quais são? A aplicação de 25% no ensino, a 15% da saúde e a aplicação do Fundeb. Dessa maneira, possibilita, faculta, o Executivo a prerrogativa, a autorização para que ele possa utilizar de créditos adicionais, sobras de exercícios anteriores ou excesso de arrecadação no ano do exercício do orçamento para cumprimento dessas obrigações, dessas vinculações constitucionais. O inciso terceiro fala da possibilidade de abertura de créditos adicionais suplementares por conta de superávit financeiro, por ano no balanço patrimonial. O inciso 4 fala sobre as modalidades de transposição, remanejamento ou transferência dentro de uma mesma categoria de programação, Como é que é essa questão? Transposição? A transposição, o remanejamento ou a transferência, elas ocorrem dentro das estruturas orçamentárias. Simplificando bastante, eu posso transferir dentro de uma mesma categoria, por exemplo, vamos lá, dentro da saúde, eu tenho uma dotação orçamentária e eu estou vendo que aquela dotação orçamentária está ociosa, mas eu estou precisando reforçar uma outra dotação orçamentária, um outro programa. Dentro da saúde. Dentro da saúde. Essa é uma das modalidades, são 3. Eu transfiro dentro da saúde mesmo para saúde entre ações diferentes. Isso é uma das modalidades.
A outra modalidade eu transferi, por exemplo, uma despesa de capital para uma despesa de custeio, de investimento. Então eu transfiro um investimento para capital, para custeio. Então, por exemplo, eu tenho lá a construção de uma OBS, mas eu estou vendo que eu não vou construir aquela OBS. Posso anular aquela dotação orçamentária e trazer isso para um outro evento, por exemplo, pagar plano operativo, que seja, né, ou pagar uma prestação de serviço. Mas isso eu não faço de uma ficha para outra, dentro da mesma ficha de saúde. Não, dentro da. Pode ser. E aí é a terceira modalidade de movimentação orçamentária. Para a gente não ficar muito técnico, né? Então, vamos, assim, da movimentação orçamentária. Eu posso transferir também de um outro lugar, de uma outra estrutura, por exemplo, eu tenho na saúde uma verba, uma dotação orçamentária, minha saúde está ok, eu preciso lá na educação, eu quero construir a escola lá, mas eu estou vendo que eu não vou usar isso aqui, posso fazer também essa movimentação. São três tipos, a transposição, o remanejamento e a transferência. Mas assim, em palavras mais simples, né, para não ficar muito contável a coisa, é isso aí. Dentro da mesma estrutura, por exemplo, dentro da saúde, eu pego uma ficha de serviço e transfiro para outra ficha de serviço, eu tenho várias lá dentro da saúde, né? Ou eu pego uma ficha que é para construir alguma coisa, um investimento, alguma coisa que eu vou comprar, um móvel, um equipamento, um carro, e eu não vou usar, eu utilizo para custeio, para pagar o salário, para pagar um plano operativo, médico. Então, eu posso fazer isso. E a terceira, que é transferir de um lugar para outro do orçamento. Eu posso transferir do gabinete, por exemplo, eu tenho uma dotação lá no gabinete que eu não vou utilizar, eu tenho uma dotação para comprar a aquisição do veículo. Transfiro de lá para pagar o servidor da saúde, por exemplo. Então, eu tiro de um lugar do orçamento e transfiro para outro. As outras duas. Mas nessa transposição seria só no limite de 10%, é isso? Isso, limitado a 10%. Isso, assim, acontece de repente, pode ser que assim, o município entenda que é melhor encaminhar um projeto de lei, dependendo do vulto da operação, entendeu? Dependendo do vulto da eu operação. estou falando de está na saúde de 50 milhões, é isso? Nós estamos. Está na previsão da saúde lugar de 50 milhões. Sim. Suponhamos que ele quer remanejar Mais 20. mais 20. Ele precisaria Seria prudente. de um projeto de lei. Seria prudente. Mas se for só 5 milhões, ele pode fazer Pode. por livre espontânea vontade. Pode. Assim, mesmo os 5 milhões, eu recomendaria que fosse encaminhado no projeto de lei. Porque assim, já não é 2 milhões, 3 milhões, mas assim, a possibilidade de fazer isso, de utilizar isso, é para agilidade, né? Então, se eu tenho condições, se é um projeto que vai demorar, coisa que pode ser encaminhado. As duas próximas modalidades de movimentação, de alterações de crédito, de alterações de abertura de crédito adicional, são realizar operações de crédito por antecipação da receita, ou seja, como é que funciona isso? Chegou, fechou lá um financiamento, existe financiamento, foi assinado, né? E ou eu recebi uma receita, eu empenho aquela receita, eu empenho mas vamos usar outra. Eu utilizo aquela receita para obter o crédito. Eu falo, olha, eu tenho uma receita que vai entrar de 5 milhões e eu quero fazer um empréstimo utilizando como garantia essa receita. Então
o limite da legislação. É o que prevê na lei. Todos esses dispositivos que eu estou citando já foram objeto de apreciação e de aprovação. Na verdade, aqui é mais para consolidar isso no projeto de lei, trazer para o projeto de lei essa previsão. Isso tudo consta lá do artigo 31 e do artigo 17 da LTO. Aqui também a próxima é a promoção de alteração na estrutura administrativa. Pode entender o prefeito que a estrutura administrativa necessita de alguma alteração que seja urgente. Por exemplo, ele pode chegar lá no dia 2 de janeiro e querer desejar fazer alguma alteração na estrutura administrativa. Desde que essa alteração não cause aumento da despesa, o orçamento está autorizando que seja feito por decreto. Então, desde que não tenha. Isso é uma previsão lá na LDO, o parágrafo 2º ele fala, tanto o executivo quanto o legislativo. Mas não, muito bem tocado. Então, suponhamos que a próxima gestão, no dia 2 de janeiro, ainda sem fundo, ela determina e acha prudente, viável, seguro, ingressar com a possível auditoria. Ela tem ficha orçamentária? Tem. Curso, então... Existe previsão no orçamento inteiro, todas as pastas para prestação de serviços de pessoa jurídica. Então, sem precisar de projeto de lei, pode anular. Já existe dotação orçamentária, não específica para auditoria, mas específica para pagamento de pessoa jurídica. Então, quem presta serviço normalmente terceira pessoa jurídica. Existe pessoa física, mas assim, a auditoria geralmente ela é contratada, é uma pessoa jurídica, né? Ela é feita, mas assim, existe todo o processo licitatório, né? Você precisa saber se ele vai ser contratado de forma direta, com dispensa ou com algum outro tipo de chamamento. Aí, no caso, na verdade, precisa entender como vai ser feito lá na frente a contratação, mas o pagamento ele consta dotação orçamentária para pagamento de pessoa jurídica e pessoa física. O artigo 8º, o inciso 8º, ele é mais uma forma de trava de segurança. Ao invés todos os outros incisos autorizam a abertura de crédito adicional. O inciso 8º, ele autoriza a suspensão total ou parcial. Ainda que essa suspensão seja reversível, ela é assim adotada quando se verifica um descompasso, uma falta de cadência entre a receita arrecadada e a despesa que está sendo efetuada. Então, o prefeito ele tem a obrigação, a lei de responsabilidade fala de prerrogativa, de possibilidade, mas como forma de responsabilidade, ele deve adotar algumas medidas, entre elas o contingenciamento, que seja bloquear as dotações orçamentárias para novos empenhos. Então, olha, para determinadas dotações orçamentárias, vai existir Isso você fala que é o contingenciamento, é o de 9 milhões. É o de 9 milhões que está previsto aí. Não. Aquilo lá é reserva de contingência. A reserva de contingência é diferente. É uma reserva para uma situação imprevista. Imagina que, de repente, tem uma calamidade pública na cidade e não exista no orçamento uma dotação específica para aquela calamidade. Mas é uma coisa que é uma despesa que ela é necessária, urgente, premente, ela precisa acontecer naquele momento de forma rápida, aí se utiliza a reserva de contingência
para suportar essa despesa que é necessária, urgente. Juridicamente, essa reserva de contingência, ela tem por obrigação ser cumprida da LOA ou não? Não. Na verdade, ela existe ali como um mecanismo de segurança para caso aconteça alguma eventualidade, alguma situação não prevista. Mas ela não é necessária que ela seja utilizada. Não, eu acho que eu vou tentar me expressar melhor. Não é quanto à utilização dessa Mas a reserva de necessidade da contingência. existência dela, sim. O recurso tem que estar lá na reserva de contingência. É assim, o município... Vou dar um exemplo. Reserva de contingência. Hoje nós temos, a caráter de exemplo, 41 casas, segundo informações do Parecer Jurídico, Defesa Civil, de grupo de risco. Suponhamos que dentro de uma catástrofe aí, de clima ambiental, essas casas venham a cair. Aí é plausível e justo que se tenha esses 9 milhões de reserva de contingência para promover ações da população. Vamos separar, eu tinha explicado lá atrás, essa reserva de contingência, esses 9 milhões, desses 9 milhões para o executivo são 900 mil. O restante são 2 milhões 600 e... deixa eu ver aqui. 2.850 que vai no sul. 2.850, que é as emendas impositivas que foram colocadas lá para reserva, né? Até que se A possível cumprimento. ela está lá. Essa reserva de contingência foi criada uma ficha na reserva de contingência para utilização das emendas impositivas. E é uma coisa nova que não tinha, né? Então, até o ano passado, por exemplo, era não 900 existia mil isso. só. Era 900 mil. Eu mantive esse valor de 900 mil. É um valor que não é assim expressivo, que faz frente a uma necessidade urgente ali que possa acontecer. E o restante dessa reserva de contingência, ela está lá para o PREV. Então, o orçamento do PREV é feito, o Instituto de Previdência é feito por eles, e esse valor da reserva de contingência deles, 6 milhões, né? 6 milhões e 700, está lá, inclusive na ficha do orçamento. Quando você fala prévio, É o Instituto de Previdência. você fala no sentido de o prévio não arcar, a prefeitura ser. Não. Na verdade, eles têm, da mesma maneira que a prefeitura tem a sua reserva de contingência, eles têm também algum recurso para fazer frente a para equilibrar o orçamento, por exemplo. Tá? No caso do prévio, como não existe despesa suficiente correspondente à receita, existe uma receita lá que ela consta do orçamento, mas eles precisam economizar, então o que sobra da despesa ela é jogada em reserva de contingência para equilibrar o orçamento deles e que eles tenham lá no seu orçamento 33 milhões de um lado e 33 do outro. Na verdade, essa folga na reserva de contingência lá, que geralmente não é utilizada, é porque o prévio precisa estar superavitário, ele precisa gastar menos do que arrecada. Então, no seu orçamento, ele tem que demonstrar lá que está gastando menos do que arrecada. Essa diferença vai lá para a reserva de contingência. Então, ali estão contemplados os valores que o município, porventura, faça de aporte, então, que vai sobrar alguma coisinha, ele vai para lá, para a despesa não ficar desequilibrada, né? Para não ter menos, o balanço tem que bater deles, né? Tem que estar lá 33 milhões na arrecadação e 33 na despesa. Então, essa diferença que faz com que o prévio seja superavitário, ela é jogada lá na reserva de contingência. Então, na verdade, até essa justificativa de por que a reserva de contingência do prévio é um pouquinho maior. É para equilibrar o orçamento. Mas nunca usa, né?
reserva de contingência? Não, no prévio não. No prévio não. Não, na verdade, acho que não usa lugar nenhum, porque é uma forma, por exemplo, o executivo tem uma fonte de desafogo. Eu preciso pagar um empenho ali de R$500 mil. Eu não tenho, eu vou suplementar uns 10% da minha reserva de contingência. Vai tirando. Mas vamos lá. É provável, mas existe uma trava que diz que a reserva de contingência só pode ser utilizada depois do mês de setembro. Então, assim, se não ocorreu nada até o mês de setembro, eu posso utilizar para outra coisa. Eu vou lá e anulo ela. Eu não posso já chegar em janeiro e, assim, pela vontade de querer utilizar a reserva de contingência em janeiro, anular aquela reserva de contingência, porque ela se destina para isso. Ela é uma reserva para uma situação inesperada. Você até ficar esperando. É porque eu pensei algo que a gente está passando por tantos problemas financeiros segundo informações do próprio executivo. Seria uma forma, às vezes, a gente já estabelecer para ter essa reserva de contingência para pagamento de funcionário, da terceira, acerto. A reserva de contingência, assim, cabe apartar aqui, vamos fazer uma parte. A reserva de contingência, ela é uma dotação orçamentária. Ela é uma, não é o dinheiro, não é recurso financeiro. Da mesma forma que eu expliquei lá que utiliza esse valor da reserva para equilibrar o orçamento dela, ele não significa que ele vai se converter em arrecadação totalmente lá no final do exercício. Então, ela é uma dotação orçamentária, uma autorização para que seja utilizada no momento de crise, de necessidade, né, numa catástrofe, alguma coisa assim iminente, que olha, vai acontecer tal coisa. Vamos tomar as medidas para sanar aquilo ou contornar aquela situação. Vamos utilizar a dotação da reserva de contingência. Tirando esses casos, excetuando esses casos, a reserva de contingência ela é utilizada no final do exercício. Desde que a receita realmente aconteça. Desde que exista ainda liberdade de alteração aqui, né, orçamentária, ou seja, é feito um decreto, mas utilizando seus limites, né, limitação prevista na LDO, ou mediante a autorização do Legislativo. Caminha-se o projeto e fala, olha, eu vou anular a verba que tem lá na reserva de contingência e vou suplementar a ficha de salário pessoal, por exemplo, ou de material de consumo, ou para pagar um fornecedor. Isso é encaminhado para cá, né, e o executivo decide se sim ou se não. A categoria de programação fala do parágrafo segundo, eu expliquei já, mas é aquilo lá, pode falar como é que essas movimentações lá do inciso terceiro do quarto vão ser feitas, né? O parágrafo terceiro fala da não oneração. Esse parágrafo ele prevê que as dotações relativas à despesa com pessoal inativo e pensionista, dívida fundada e precatórios judiciais não oneram esses índices, né? É autorização para que o prefeito faça as suplementações das fichas para pagar precatório, prévio, pessoal, e que isso não onere nos outros 10%. O parágrafo 4 fala do excesso, como é que é caracterizado o excesso de arrecadação, né? Fala de ajuste de convênio formado pelo Poder Executivo. Por exemplo, eu vou em São Paulo e eu consigo um investimento para, eu digo eu, no caso do município, vou em São Paulo e consigo um investimento
destinativo para a segurança. R$ 1 milhão para aquisição de viatura, para pagamento de atividade delegada. E aí eu vou utilizar isso, trago para o município, faço um projeto de caminho para o executivo, para o legislativo, para autorização de um crédito adicional especial. Na verdade, aqui ele só está explicando como é que se caracteriza esse excesso de arrecadação. É um dinheiro que entrou, que não estava previsto no orçamento. Então, é um convênio novo que eu fechei, uma emenda impositiva que o deputado federal ou estadual ganhou, e ela não estava prevista. A partir do momento que consegue, isso caracteriza excesso de arrecadação e ele entra no orçamento na receita, né, porque a receita ela é automática, a despesa é que necessita de autorização. Então, quando a receita se realiza no orçamento, olha, entrou dinheiro na conta, já pode lançar a receita, olha, é do convênio tal, firmado, ou da emenda do deputado fulano de tal, e aí, caracterizado o excesso de arrecadação, encaminhado o projeto para autorização da despesa correspondente. Aqui no artigo 5º ele fala da reserva de contingência, né? E aí é o que eu já tinha adiantado lá, ele fala que é utilizado para ativo passivo não previsto na lei, e no caso da sua não utilização do prazo lá, previsto, utilização parcial, o saldo poderá ser destinado ao reforço de outras dotações orçamentárias do custeio. Então, é aquilo que eu disse. Não tendo sido utilizado, até o prazo legal, previsto em lei, o valor reservado, a carga da reserva de contingência, ela pode ser anulada ou suplementado para reforçar outra dotação. O artigo 6º fala sobre a possibilidade de adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma que, caso a receita não acompanhe, né, as metas previstas, por exemplo, eu previ arrecadar 15 milhões, mas eu não realizei aquela receita, ela não foi efetivamente arrecadada, o prefeito tem, por obrigação, por prerrogativa aqui, adotar parâmetros para contenção desse tipo de descompasso. O artigo 7º é só para exaurir a questão da compatibilidade, né, a compatibilização do orçamento, que o orçamento ele sofre alterações com relação ao PPA, né? Então, existem algumas movimentações orçamentárias que são naturais, acontecem mesmo, porque são peças de planejamento, não é uma peça de execução, então é uma peça de planejamento. Depende de uma série de fatores que podem ou não acontecer. Pode ou não acontecer aquela receita, pode ser ou não prudente ou passivo de execução aquela despesa. Então aí esse artigo 7 fala que, ocorrendo essa movimentação orçamentária que altere o disposto na LDO e no PPA, que exista uma compatibilização, ou seja, levem essas alterações para que o PPA passe a contemplar, por exemplo, um programa que não era previsto anteriormente. Existe outro crédito adicional especial lá no finalzinho do artigo 404, no último lá, está a compatibilização desses Então, existe até para isso. Então, toda vez que existe uma movimentação orçamentária, é necessário que se faça essa compatibilização, até mesmo porque o sistema tem a trava e se não fizer isso, não consegue implantar o exercício. Implantar o exercício é fazer. Então, toda vez que, por exemplo, isso em 3 momentos do ano,
primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre, informado pelo sistema UDESC do Estado a posição do PPA, EDEL e LOA. PPA, EDEL e LOA. E é nesse momento em que as alterações que ocorreram durante o ano, as movimentações, criação de programa novo, movimentação de gasto, uma suplementação de uma ficha que não tinha aquele valor previsto anteriormente, nesses 3 momentos do ano existe a compatibilização e informa para o UDESC, olha, eu tinha isso aqui, foi movimentado, foi criado esse programa, foi inserido esse programa, essa ação, e agora a posição do PPA, LDL e LOA no primeiro quadrimestre é essa, no segundo quadrimestre é essa, no terceiro quadrimestre é essa. E aí são informados também todos os decretos e as alterações que esses decretos trouxeram. E o artigo 8º fala das transferências financeiras, que só guarda a obediência ao que tiver, elas só poderão acontecer quando tiver guardada a obediência ao que tiver estruturado os créditos orçamentários adicionais. Depois, o artigo 9 só para determinar o início da vigência, e da minha parte era só. Estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer questionamento. Arnaldo, boa noite. A gente sempre ficou preocupado em relação ao subsídio dos universitários. A gente sempre foi um ano de labuta para conseguir sempre aumentar, para que eles tivessem uma tranquilidade para poder estudar. Tem nesse orçamento para o ano que vem uma previsão de aumento do subsídio para eles? Tem quanto nós colocamos? 2.200.000 previsão para o ano que vem. Só aumento de R$200.000 só? 2.200.000, Pode ser suplementar. Ela pode ser suplementada caso Aumentar no meio gasto, pode ser A suplementar. possibilidade de aumento. até por isso que é interessante que assim, como é o primeiro ano, certeza que esse orçamento pode não refletir o plano, o plano de governo, o pensamento do próximo gestor, e aí ele pode entender que existe a necessidade de maior ou menor movimentação entre as dotações orçamentárias. Por isso é que foi incluído, como sempre, a gente faz todas as possibilidades de movimentação orçamentária para caso exista a necessidade, o próximo gestor tenha liberdade e consiga fazer esse tipo de movimentação e contemplar todo o plano de governo dele. Ele teria condições. Isso também seria incluído com futuras parcerias da prefeitura com as faculdades, também esse tipo de convênios? Sim, caso exista. Há possibilidades, tudo bem. Caso exista. Obrigado. Agora eu vou abrir a palavra aos vereadores que quiserem fazer questionamentos. Público presente, algum questionamento? Celinho, Bruno. E nada mais haver de retratado, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente audiência pública.